Então vamos dar sequência, vamos fazer essas pétalas ao lado aqui da flor. Vou clicar aqui no meu projeto, né, criação, na minha página criação, e vou fazer o seguinte. O que eu tenho que fazer de fato, eu vou pegar a ferramenta de girar, né, tecla de atalho para ela é R. Esse ponto de referência para rotação ele tem que ficar no centro do círculo maior, porque ele vai rotacionar com aquele ponto ali, né, do centro do outro círculo como referência, ó, e vai passar tudo em volta. O que eu quero fazer é fazer ele vir, por exemplo, aqui pode ser uma distância, olha que ele mostra os graus ali. Se não estiver mostrando os graus, é só apertar Ctrl U que ele mostra essas referências. Então, mais ou menos 30 graus seria uma distância boa de um objeto para o outro. O que eu tenho que fazer é ele mover duplicando. Como que eu faço isso? Eu dou um duplo clique em cima dessa ferramenta girar e coloco, né, o valor que eu quero que ela faça. Só quando eu dou um duplo clique em cima dela, o que acontece? O ponto de referência ele volta para o início do objeto. Então ele volta para o centro dele. Vou cancelar isso aqui. Para que eu faça com que o ponto de referência fique aqui no centro do círculo maior, basta eu pressionar o Alt e dar um clique. Então olha lá o que acontece. Ele já abre para mim a opção, né, de girar. Vou cancelar, vou explicar novamente. Pego a ferramenta girar, pressiono a tecla Alt e dou um clique no local onde eu quero que seja o ponto de referência para a rotação. Ele já abre para mim a proporção aqui, né, de ângulo para rotação. Vou deixar 30 mesmo e vou clicar em copiar. Ele faz uma cópia. Daí em diante é só usar o Ctrl D para que ele continue duplicando, mantendo aquela rotação e aquele afastamento que eu fiz. Olha aí, perfeito. Temos, né, os objetos todos em volta aqui do nosso projeto. Vamos colocar então esses objetos tudo de uma cor só, né? Para selecionar tudo, aí eu seguro o Shift e vou clicando em cima deles. Ou poderia fazer uma seleção em tudo assim por volta, segurar o Shift e clicar sobre esse círculo do meio, pois é o que eu não quero que seja selecionado. Outras opções referentes à seleção, seguro o Shift e clico em dois, por exemplo. Né? Deixa eu colocar uma diferença aqui qualquer neles, colocar um contorno, por exemplo, um stroke. Aqui eu posso escolher o tamanho aqui do contorno, deixar um pouquinho maior. E trabalhar também, né, com uma opacidade que eu não mostrei ainda para o objeto. Opacidade é o que? É a intensidade que ele vai ser visível. Quanto menor a opacidade, menos intenso fica aquele objeto. Então vamos supor que em todos os outros eu quisesse passar uma outra propriedade, uma outra formatação. Eu posso vir aqui em selecionar e pedir para inverter. Ele vai fazer uma inversão selecionando todos os outros objetos que não estavam selecionados e deixando esses dois que estavam de fora. Se eu quiser tirar a seleção do círculo central, eu seguro o Ctrl, Shift aliás, né, e clico nele, a seleção dele ali vai sair. Então, inversão de seleção é bem simples aí e fácil de fazer. Quando você precisar de selecionar vários objetos, pressiona o Shift e vai clicando aí sobre eles. Esse recurso de opacidade, eu não tinha falado dele ainda, sobre ele ainda, né? Eu vou criar aqui um objeto, por exemplo, depois eu vou apagar isso aqui, deixei ele de uma cor, eu vou criar um outro em cima dele, com uma cor diferente, por exemplo, vermelho. Vamos supor, né, esse do fundo as cores estão com contraste muito alto. Vou clicar nessa cor aqui, vou deixar ela preta, por exemplo. Esse objeto, se eu quiser deixar ele com uma intensidade menor, isso para quem não conhece opacidade, eu posso clicar na opção de opacidade e diminuir aqui, ó, a sua opacidade. Então ele vai ser exibido, ó lá, com uma intensidade menor. Aquele fundo que era preto, ele começa a ficar visível. Se eu trocar ele para outra cor, azul, por exemplo, eu vejo que esse objeto ele ganhou uma proporção ali azulada, porque a intensidade de cor dele, né, ficou um pouco menor. Então nós vamos utilizar muito esse recurso aí de opacidade. Vou deletar isso aqui, vou selecionar todos os objetos, clicar aqui no centro. Eu quero esses com Shift, né, para tirar, eu quero eles sem contorno, então vou vir na opção tirar o traçado, somente os dois aqui tem traçado, e quero todos com opacidade 100%, porque tem dois que não tinha. E quero eles todos também com a cor branca. Então bem fácil para entender, né, como que faz para fazer uma seleção. Branco aqui, ó, eles vão ficar sumidos porque eles não têm contorno. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para minha camadas, vou criar uma nova layer, vou chamar aqui de fundo. Fundo. Depois nós vamos aplicar um gradiente nela. Vou arrastar ela para o fundo, vou criar um retângulo. Posso pegar aqui a ferramenta de retângulo, fazer um retângulo sobre o fundo. Aqui em transformar eu posso definir
o tamanho desse objeto, né? Por exemplo, eu quero ele no mesmo tamanho do fundo, então vou colocar ele com a largura de 500. Olhem que interessante. Uma altura também de 500. Deixa eu definir uma cor para ele qualquer aqui, para ele manter ao fundo por enquanto. Mas ele está todo desajustado, então eu posso vir aqui em transformar, ó, vou colocar o eixo X, por exemplo, com 0. Ele vai se encaixar bem aqui à esquerda, ó, dividindo aqui nas duas páginas. E o eixo Y também com 0, aí ele vai ficar para cima. O que que acontece? O eixo central do meu objeto é esse aqui na ponta. Se eu trocar esse eixo central, né, coloquei ele aqui em cima e colocar 0, 0, ele vai se ajustar certinho no fundo da minha página. Na próxima aula a gente vai trabalhar com essas posições aí.